Léxio Divina, o Paráclito. Olá, como você está? Espero que você esteja bem, esteja em paz. Aqui é Altieres e é um prazer imenso estarmos reunidos mais uma vez para rezar a nossa vida à luz da Palavra de Deus. Espero que nesses dias deste mini retiro tenhamos feito um caminho de transformação, um caminho de mudança, um caminho que leve você no fim a ser uma pessoa ainda melhor. Porque Deus quer que nós façamos como as plantas que buscam o alto. Ele quer que nós nos encaminhemos para a luz que vem dos céus. Se a palavra de Deus, nesse mini retiro, está te ajudando a fazer isso, eu fico muito feliz. Hoje nos iluminará o texto do evangelista São João, capítulo 14, versículos 15 a 21. A Sagrada Liturgia fixou este texto como Evangelho do sexto domingo de Páscoa. E ele nos ajuda hoje, neste mergulho na palavra e no nosso crescimento em direção a Deus. A Léxio Divina é um antigo e precioso tesouro da Igreja. Desde os primeiros séculos, nossos santos e santas nos ensinaram a iluminar a vida com a palavra por meio da Léxio Divina. Ela possui 4 degraus em direção a Deus: a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. E ela nos ajuda também no nosso processo de entender a presença de Deus na nossa vida. Aprenda. Faça a Léxio Divina todos os dias. Nesse momento vamos nos preparar para receber as bênçãos que esta palavra nos traz. Peço que você dirija-se ao teu lugar de oração habitual. Peço que você desligue-se das preocupações, das tensões. Faça um alongamento se for o caso. Estique seus braços, suas pernas. Mexa seus ombros. Respire. Mexa os pés. Respire mais uma vez. Peço que você agora feche as portas, as janelas, as cortinas. Apague as luzes. Faça como Jesus mandou. Reze no silêncio do teu quarto. Respire mais uma vez. Coloque-se em uma posição confortável. E já vamos pensando o que queremos trazer para a nossa oração de hoje. Quais são os sentimentos que estão no teu coração? Coloque-os todos aqui, neste momento. O evangelho anterior nos ajudou a rezar uma realidade que para muitos é difícil. Por dois lados. Tanto as bênçãos que nós recebemos dos nossos pais, quanto as bênçãos que somos convidados a dar aos nossos filhos. E hoje nós vamos rezar sobre a fonte das bênçãos. Respire profundamente. Coloque agora sob a proteção de Deus a tua casa, a tua família, as tuas ocupações, os teus projetos futuros, projetos presentes. Coloque tudo isso para ser iluminado por essa luz poderosa que nos aquece, que nos dá sentido. Faça amorosamente sobre si o sinal da nossa redenção. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo para nos iluminar, especialmente hoje, nesta Léxio Divina. Santo Senhor, Divino Espírito, com humildade nós nos colocamos na Tua presença e pedimos que a Tua sabedoria eterna venha nos iluminar, venha clarear as regiões mais íntimas, mais escuras que nós temos. Te pedimos também, Senhor, Espírito Santo, que o Senhor nos ilumine naquilo que nós fazemos de bom, nos nossos dons, nas nossas qualidades,
Pode ser que tenhamos tantos dons e qualidades desconhecidos, e nós pedimos que agora o Senhor nos ajude a encontrá-los. Te pedimos a doçura para passar por essa Lexio Divina e, ao fim dela, sermos uma pessoa um pouco melhor. Oremos. Concedei-nos, Deus Onipotente, a graça de viver dignamente estes dias de alegria em honra de Cristo ressuscitado, de modo que a nossa vida corresponda sempre aos mistérios que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Subamos o primeiro degrau da nossa Lexio Divina. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente com vocês. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ainda um pouco de tempo, e o mundo já não me verá. Vós, porém, me tornareis a ver, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e manifestar-me-ei a ele. Respire para subirmos o segundo degrau, a meditação. Esta Lexio Divina tratará de um ponto muito importante, que é a nossa mudança pessoal. Eu te peço que se prepare para algumas coisas duras, que talvez você seja levado ou levada a pensar. Respire mais uma vez. As pessoas do mundo atual vivem em uma realidade que nem em sonhos seria possível pensar há apenas 200 anos atrás. Para entender isso, vamos nos transportar por um momento para uma rápida viagem ao ano de 1800. Coloque-se em qualquer cidade do mundo naquele período. Naquela época, embora já começassem a aparecer várias invenções tecnológicas que facilitavam a vida das pessoas, elas ainda não haviam impactado a vida de todos. Se você desse um passeio por qualquer cidade do Brasil ou do mundo em 1800, veria uma situação muito parecida, que agora eu quero que você se coloque naquele momento. Em cidade da sua preferência, são muito parecidas. A primeira imagem que você tem de uma cidade é um conjunto pequeno de casas baixas. O que se destaca sempre é a torre da igreja. A igreja é de pedra, as casas são de madeira ou argila, quase todas cobertas de sapê. As ruas são muito irregulares e sujas. Há todo tipo de sujeira nas ruas. Restos de animais, detritos das plantações, galhos. Há muitos buracos bem grandes nas ruas, por onde passam as carroças, e quando a chuva vem, faz grandes, enormes balidas. Se você está vendo uma cidade do Brasil, ela ainda é limpa, mas uma cidade da Europa joga o esgoto na rua. E no Brasil, por conta dos índios, nós que também somos descendentes deles, aprendemos a importância de tomarmos banho, pelo menos, e de esconder os detritos. Então, imagine uma cidade nesse sentido. As famílias são muito numerosas. Naquele tempo, a taxa de mortalidade era muito elevada. E para uma pessoa garantir a sua descendência, e na verdade ter quem cuidasse dela na velhice, é preciso que em 1800 ela tenha muitas crianças.
Ela sabe que, neste ano, metade dessas crianças vai morrer antes de 5 anos de idade. E que muitos outros ainda podem morrer por enfermidades, pestes ou guerra. É uma vida difícil esta que você está vendo neste momento. As pessoas vivem, em média, 44 anos de idade. Olhe nas ruas o rosto das poucas pessoas que existem em cada cidade. Muito enrugados, e elas andam com uma posição encurvada. Nesta sociedade, um sinônimo de beleza é que as pessoas sejam acima do peso, porque significa que então elas estão garantidas contra as enfermidades e contra as pestes e contra a fome. Elas têm algo a comer. Aí, onde você está, as pessoas mais idosas chegam à absurda e incrível idade de um verdadeiro Matusalém da época, 60 anos de idade. Mas a média de idade dessas pessoas que você vê agora é de 44 anos. É o que elas conseguem viver. Peço que você entre em uma casa de uma dessas ruas por onde você está andando, essas ruas cheias de galho, de lama e de poeira, de muitas outras coisas. A maioria das casas, como essa que você vai entrar agora, é apenas um único grande cômodo, já que a divisão em quartos é recente. Nesse grande cômodo se amontoam, onde você está vendo agora, as pessoas da família, as muitas crianças, 3 ou 4 idosos, desses idosos de 50, 60 anos, no fim da vida. Os animais, quando a família é rica e tem esses animais para alimentá-los. E os instrumentos de trabalho. Quando a família é remediada, quase sempre você vai notar encostado às paredes as ferramentas da agricultura. Olha ao teu redor nesse momento e você verá que não existem móveis e que os poucos utensílios estão dependurados nas paredes. No ar, você sente um cheiro de fumaça misturado com uma umidade, um mofo que toma conta do ambiente. A dificuldade em lavar as roupas também ajuda para que o cheiro seja forte. A própria fumaça se espalha pela casa, pois é um ótimo repelente contra as moscas e os insetos que entram pelas frestas, brotam do chão, caem do teto. Além disso, você nota que há goteiras, infiltrações. Na verdade, as casas não têm ventilação. O chão da maioria delas é de terra batida. E nesse chão, em uma das paredes, se levanta uma espécie primitiva de avô do nosso atual fogão de lenha, que é uma invenção moderna também. Essa espécie de avô do nosso fogão de lenha não tem chaminé. Chaminé é uma tecnologia indígena, porém é muito cara. As pessoas dessa época não têm condições de ter um chaminé, então o fogo que sai por ali entra no alimento, entra nos olhos das pessoas, e razão pelas quais elas têm sempre problemas de vista. Ainda no chão, se você reparar bem, existem uns troncos rústicos, cortados no machado. Um machado ruim de pedra, cego, onde mais era uma pancada do que um corte. E nesses troncos que você está olhando agora, tem uma espécie de grande saco de um tecido duro, cheio de palhas duras também, molhadas. É o colchão, no qual as pessoas dormem cobertas por peles de animais. Cada colchão, na verdade, consegue receber várias crianças. Os adultos dormem no chão, em esteiras, também cobertos por peles de animais. Dormem vestidos e acordam vestidos com as mesmas roupas, não se muda de roupa em 1800. As crianças costumam ficar nesse colchão, enroladinhas como pequenas múmias, por vários anos, porque elas não possuem roupas para enfrentar o frio ou os animais. As roupas que todos vestem são tecidas de duros fios de algodão que parecem muito um saco de estopa ou de juta. E se você pensa que juta é um tecido grosseiro, é porque você não viu essas roupas ainda. Cada peça tecida possui inúmeros nós que machucam o corpo ou vão fazendo pequenas cicatrizes, que são os nós onde um fio se emenda no outro.
Cada pessoa usa realmente suas roupas até que elas se acabem, inclusive as crianças. É por conta disso que elas demoram a aprender a falar e a andar, e costumam apresentar desenvolvimento intelectual muito baixo. A refeição que eles têm, que vem à mesa deles, é muito pobre e aparece uma vez ao dia, no início da manhã, às 5 horas, antes que o sol nasça, porque todos vão para os trabalhos do campo, e às 17 horas, quando todos voltam. Às 18 horas, o sol já se pôs e uma grande escuridão estende seu manto denso sobre as cidades. Vimos um pouco da vida de uma família que podemos chamar de classe média. E com as pessoas que moram em castelos ou palácios não é tão diferente. A não ser que moram numa casa maior e com paredes feitas de pedras meio irregulares. Nos campos, na roça, onde a imensa maioria da população mora, estamos aqui falando de 95% das pessoas, de 1800, no mundo todo, a situação é muito mais simples. As casas são de palha, o vento entra por elas, todas possuem um furo no teto para sair a fumaça, há dificuldade de encontrar tecidos e eles se vestem mais de peles de animais do que de roupas no tempo da seca, que é frio. No tempo das águas, que é quente, que são as duas estações que temos no Brasil, essas pessoas andam seminus. A alimentação é mais deficiente e a vida é muito dura. Uma pessoa rica no campo possuirá um ou dois enxadões primitivos e um saquinho com as sementes para plantar roçado do ano seguinte. Uma pessoa muito, muito rica pode ter até um boi para puxar o arado. As pessoas de 1800, sejam da roça ou sejam da pequenina cidade, não viajam na sua vida mais do que 30 quilômetros ao redor da sua aldeia, exceto aqueles que estão envolvidos no comércio marítimo. E uma pessoa muito viajada conhece a incrível quantidade de 4 ou 5 vilarejos iguais aos seus, 2 ou 3 aldeias indígenas, que ainda existem, e ela fica restrita àquele ambiente. As mulheres não entram nessa conta, elas nunca saem de casa. Nascem e morrem no mesmo cômodo. Talvez uma pessoa daquela época não conheça mais do que 100 tipos de alimentos que já existiam disponíveis. Quando os europeus invadiram o Brasil e a América, eles ficaram encantados com a quantidade de frutos que os índios haviam cultivado e amansado, domesticado. Os frutos que hoje comemos eram venenosos há 2.000 anos atrás, e os indígenas foram fazendo cruzamentos que resultaram nas qualidades de alimentos que nós temos. Mas em 1800 todos têm preconceito contra isso. Não há divertimentos sociais e o ponto máximo da vida é a Divina Eucaristia, que é celebrada pelo padre da cidade, como era celebrada ininterruptamente há 1800 anos. O padre é uma figura de respeito, pois nem os nobres sabem ler, mas este homem, sempre vestido com sua roupa simples e comprida, de cores escuras, conhece os mistérios da vida, pois os decifra em misteriosos livros em latim vindos de Roma. O padre faz tudo. É o médico, o juiz, o conselheiro e a última esperança para muitas causas. Uma palavra em especial ficou muito associada aos padres desse período. A palavra advogado. Advocatus, aquele que está junto, aquele que representa, em latim. Em grego, paráclitos. Paráclitos é o defensor. Ao padre da maioria das aldeias recorrem as pessoas quando elas têm enfermidade, quando elas sentem que aquela vida frágil está por um fio. O padre está ali como uma figura divina. Por isso ele é tão importante na nossa cultura. Hoje, embora nossos padres nem sempre deem testemunho e por isso nós devemos rezar por eles, nós ainda temos uma dívida de gratidão com aqueles santos homens que vieram e nos deram a civilização. E você está vendo diante de ti agora um deles, aí nesta cidade onde você está. Respire lentamente. Mais uma vez. Olhe mais uma vez a vida que você poderia ter levado naqueles campos se você nascesse 200 anos antes. Ou naqueles pequenos vilarejos. E agora volte para o teu tempo. Somos acostumados a reclamar de todas as coisas. Reclamamos de coisas pequenas, quando na verdade vivemos num mundo de muitos luxos, de muitos privilégios, que nossas
tataravós nunca imaginariam. Pense bem nisso. As minhas tataravós não sonhariam com todas as coisas que existem à disposição das pessoas hoje e ficariam felizes se elas pudessem ter água limpa, que era buscada nos rios, ou se elas pudessem comer um fruto que caísse de uma das árvores. Hoje nós vivemos num mundo de riqueza, por mais simples que seja a nossa casa. Seja a minha casa numa favela, numa palafita, seja a minha casa num condomínio, nós temos uma riqueza que nos cerca. Porém, muitas vezes a nossa pobreza interior continua muito forte. Eu quero que você, mais uma vez, olhe esta vida precária que há pouquíssimo tempo atrás nós tínhamos e que hoje é tão diferente. Você deve estar se perguntando por qual motivo fizemos esta viagem ao passado para iniciar esta Lectio Divina em um tempo que não é o teu tempo. A resposta é que, para que tu entendas as bênçãos do teu tempo, é preciso que dele tu te distancies. Toma distância quando precisar ver algo com mais completude. Você está fazendo este momento de oração no conforto da tua casa. Talvez em teu quarto, talvez em tua cama, que nem os reis daquela época tiveram. Essa tua casa que possui água encanada, energia elétrica, este aparelho que tem internet, por onde você me ouve, móveis, eletrodomésticos e tantas outras maravilhas que uma pessoa de apenas 200 anos atrás nem imaginaria. Respire. Sim, minha paz, guardareis os meus mandamentos. Jesus nos ensina esta verdade neste Santo Evangelho. Nós até amamos o Senhor, eu não duvido disso. Mas a nossa grande dificuldade está, muitas vezes, em querer colocar em prática o que estes mandamentos nos ensinam. Nós não conseguimos sempre. Repare que o teu tempo é repleto de bênçãos, como eu já mencionei. Mas não é sempre que tu percebes. Tu já te acostumaste com estas bênçãos e te colocas em uma posição muito exigente. Vi um dia destes uma cena bem engraçada, porém difícil. Uma mãe carregada de sacolas vinha com uma bela filhinha nos braços. Até que este bebê viu um brinquedo em uma vitrine e imediatamente, como se o maior monstro do mundo aparecesse diante dela, antes mesmo dela pedir o brinquedo à mãe, ela começou a chorar muito alto, ficar cada vez mais vermelha e perder a respiração. A mãe, aflita, porque já conhecia a pecinha, sabia do que se tratava. Estava rodando ao redor de si mesma, tentando encontrar um local para depositar as sacolas, apaziguar a filha, fazer com que ela voltasse a respirar, e aí sim iniciar um processo de negociação com ela, se daria ou não o brinquedo. E nisso, a pequena criança tirana ficava cada vez mais vermelha de tanto chorar. Muitas vezes fazemos atitudes muito parecidas na nossa vida. E eu sei que você já deve ter visto uma situação como esta. Só de lembrar do que eu falei, é possível que você sentiu pena da mãe, ou do pai, ou até de você mesmo, se você é pai ou mãe. Um desejo secreto no teu coração que eu conheço de disciplinar uma criança mimada daquele modo. Porém, o segredo disso tudo é que talvez essa tua sensação de indignação com a criança mimada seja porque você se reconhece nela. Reconhece naquele modo de agir um modo idêntico ao teu. Essa criança é a miniatura de muito do que você é, do que nós somos. Ela coloca diante de tudo na sua vida, naquele momento, o desejo pelos brinquedos nas vitrines que vê e sente apenas a vontade dela. Não sente o cansaço da mãe, não quer saber se a mãe ou o pai tem dinheiro, ela quer apenas o brinquedo. E quer já. Por isso, o primeiro passo que temos de dar em direção a uma conversão é controlar as vontades. Hoje, já não somos pessoas que fazemos birra diante de vitrines.
Mas fazemos sim um grande escarcéu quando queremos obedecer aos nossos impulsos. Este escarcéu pode ser até silencioso. Ficamos bons em fazer escarcéus, sempre diante daquilo que não gostamos ou não compreendemos. Para guardar os mandamentos no nosso coração, não adianta nada se emocionar em lindas celebrações, chorar em pregações, se arrepiar em espetáculos com nossos cantores católicos, elogiar alguém que fez algo belo dentro da fé, ou teve um gesto de caridade digno, não adianta nada. Fica tudo para fora. Para guardar os mandamentos de Jesus, precisamos de uma atitude diferente da que teve a criança. A gente é capaz de fazer tudo o que eu acabei de falar, mas às vezes, muitas vezes, a gente faz igual a criança. Pare e pense. Uma característica que temos notado é como somos rondados pelo desejo de se desequilibrar. As redes sociais, por exemplo. Pessoas falam o que querem sem se importar com entender o que foi dito, sem conhecer a pessoa que disse. O impulso mais natural é responder no mesmo tom. Fico estarrecido todas as vezes em que pessoas que se julgam muito católicas têm a capacidade de criticar os seus bispos e o seu santo padre. São pessoas completamente insensatas. Estão apenas imitando o que aquela criança fez. Estão tendo um momento de birra. Como pessoas assim podem ter a pretensão de guardar os mandamentos de Jesus? Muita gente está guardando os mandamentos da própria cabeça, não os que Deus deixou. Pensa nisso por um momento. Quais são os mandamentos que você está guardando? São os de Jesus, que a igreja te ensina? Ou são aqueles que você gosta de guardar? Pode ser que na correria dos nossos dias, nós realmente não encontremos tempo para pensar na nossa vida e pensar que nós temos que melhorar. Então nós vamos fazendo um movimento de endurecimento. Eu tive uma diretora espiritual, uma religiosa muito santa, uma mulher sagrada, que um dia, no momento difícil da minha vida, em que eu estava indo pelo caminho do endurecimento, me levou até a cozinha do convento destas irmãs, onde eu ia para receber a orientação espiritual. Imaginava eu que ela me faria um café, ou talvez pedisse que a ajudasse em alguma tarefa, mas em silêncio ela pegou uma chaleira, colocou água e colocou um ovo. E por mais que eu tivesse pedido uma, duas vezes para me dizer o que estava acontecendo, não disse. Até que aquela água subiu a altas temperaturas e cozinhou o ovo. Então ela retirou e me mostrou. Veja bem, aquilo que antes era capaz de gerar uma vida e de sair uma linda ave, pelo endurecimento causado pelas altas temperaturas, agora está emborrachado e não pode gerar mais a vida. Ele não quebra, mas não gera vida. Perceba, você que me ouve, a vida faz conosco muitos movimentos como se estivéssemos naquela caldeira de água. Quente, muito quente. E nesse processo nós vamos nos endurecendo. E vamos, ao invés de sair da posição da criança mimada, nos transformando em adultos com aquele tipo de posicionamento. Porém, como disse, muitas vezes o nosso escarcéu, a nossa birra, a nossa pirraça é interna, é silenciosa. A gente não aceita mudança, a gente não aceita orientação. A gente nem busca para começar. Dar conselhos é muito fácil. Já dando a gente não aceita, mas quanto mais construir conhecimento, construir reflexão.
Preste muita atenção nisso que estou falando. Respire lentamente. Quero que você agora saiba de uma verdade. É preciso que você saia desta Lexio Divina procurando conhecimento, lendo, se informando, buscando saber as tuas referências do mundo de forma segura. Não importa se você esteve na caldeira e se você se tornou uma pessoa dura. Tente desfazer esse movimento, porque nós somos capazes disso. O Espírito Santo nos assiste e nós somos capazes disso. Você não pode se deixar endurecer, por mais que tenha sido difícil a tua vida, porque senão você vai entrar numa espiral de endurecimento, que te fará ficar cada vez mais como aquela criança. Se você é essa pessoa que ficou embotada pelos processos de aquecimento do mundo, você precisa fazer o caminho de volta. Eu sei que todos somos um pouco. Porque Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Como é que vamos amar Jesus se não estamos completos? Amar Jesus só falando que ama não vale. É preciso que nossas ações mostrem isso. Jesus disse que nos dará outro paráclito. Jesus nos deu este paráclito, um defensor, um protetor, um advogado. O Espírito Santo tem soprado nos rumos da igreja, do mundo, há milênios. Ele influencia as pessoas que vieram antes de nós e também a nós, se nós o deixamos. Nós o conhecemos e sabemos que ele sopra em todos os lugares, em todos os corações, em todos os tempos, como nos ensinou o Concílio Vaticano II. Ele sopra até mesmo naqueles que não o conhecem. Para nós, para você e para mim, há um problema aqui. Não queremos muitas vezes o Paráclito Divino, queremos o nosso próprio Paráclito. Não aquele que voa alto como o Espírito da Verdade e de lá nos ilumina, mas um Paráclito que rasteje no chão como nós, seja manco como nós, caia nas poças de lama como nós, e que confirme todas as nossas pequenas e grandes infidelidades, ou, no mínimo, não nos repreenda por isso. Queremos um Paráclito que passe a mão pelas nossas cabeças confusas, sempre que fizermos as mesmas coisas erradas de sempre. Não queremos um Paráclito que nos ouse apontar o outro lado, ou seja, a verdade. Jesus nos dá um Paráclito, mas é preciso que nós queiramos esse Paráclito. Minha tia Raquel me ensinou uma grande sabedoria quando eu era muito pequeno. Em sua chácara, ela possuía algumas aves, e algumas aves sempre chamavam a minha atenção, porque eram bonitas, eram os patos. Os patos tinham uma capacidade que era fascinante para uma criança. Eles eram capazes de entrar em um pequeno lago e, diferente das outras aves, nadar por aquele lago felizes, fazendo inveja a elas. Eu me admirava quando via isso. Sábia como era, a minha tia me disse uma coisa. Eles são até capazes de entrar na água, mas eles saem do outro lado secos, como se nunca estivessem estado na água. Por isso as outras aves ficam intrigadas, ela me disse. Esta frase nunca foi esquecida. E toda vez que eu vejo um processo de conversão frustrado, eu lembro dos patos. Entram nas águas e saem secos. Jesus nos dá um Paráclito, mas eu quero este Paráclito. Eu tenho entrado nesta água viva que foi o meu batismo e desde então procurado atualizar a minha conversão. Note que nós não entramos nas águas paradas, nós entramos nas águas do Espírito, na água viva que Jesus nos deu. Nós não podemos passar por esta água sem deixar que ela nos molhe, nos faça parte dela. Respire mais uma vez.
é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, diz Jesus. Não pode porque não está preparado ainda, porque não quer ainda. É aqui que há uma diferença entre aqueles que seguem Jesus e os seus ensinamentos e aqueles que apenas dizem que seguem. Jesus diz que o Espírito não pode ser destinado ao mundo porque o mundo não vai querer recebê-lo. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Você é parte da igreja ou você é parte do mundo? Há muita gente que está nas nossas comunidades que se destacam por uma bela fala, por uma frequência completa às divinas eucaristias. Que bom, continue assim, por usar sinais exteriores da nossa sagrada fé, mas são pessoas que não aceitam pensar fora daquilo errado que aprenderam. Há pessoas nas nossas comunidades que se dizem muito católicas, mas são orientadas por algum guru alienígena. E recusam os ensinamentos transmitidos fielmente pelos nossos bispos e pelo Santo Padre. Como é que uma pessoa dessa está na Santa Igreja? Como é que uma pessoa dessa não está no mundo? Ela está no mundo. Se essas palavras que eu digo te fazem algum tipo de incômodo, isso é um sinal positivo. Tente entender o outro lado da questão e veja que o processo de conversão envolve muita coisa. Não envolve apenas você se apresentar bem diante dos teus irmãos. O meu pai tem uma sabedoria, ele sempre me ensinou. E me ensina até hoje. Todos temos dois lados. Um lado bom e um lado melhor. Ninguém tem lado ruim. Por que é que nós insistimos em mostrar um lado para as pessoas se no nosso interior a gente continua usando o nosso lado razoável, o nosso lado bom? É preciso que a gente faça um processo de mudança. Porém, isso aqui não são palavras vãs. O processo de mudança começa com conhecimento. Não adianta você ouvir 1000 palestras ou 1000 pregações. É preciso que você queira ler, queira se informar. O Espírito Santo, com o qual nós estamos rezando hoje, o Paráclito, é o Deus da ciência, doador do conhecimento, do entendimento, da sabedoria. Você não vai conseguir essas coisas se você não se informar. Hoje, diferente do ano de 1800, você tem a capacidade de ler. Você tem, inclusive, livros. Você precisa se informar. Jesus diz que é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Depois ele completa, mas vós não o conhecereis. Nós recebemos esta revelação há 2000 anos. O que estamos fazendo dela? Respire. Na cidade de Florianópolis, há uma praia única no mundo. De todas as milhares de praias que existem, aquela é única. Sob um espelho d'água estão colocadas centenas de pedras de grandes proporções, que ultrapassam este espelho d'água, que é o mar naquela região muito calma. Forma uma lâmina, onde as pedras são refletidas, em dias de sol claro e forte. Essas pedras estão lá há milhões de anos, muito tempo antes de os dinossauros nadarem por aquelas águas e antes dos nossos ancestrais indígenas chegarem a esta região há milhares de anos. O nome da praia é Itaguaçu, que na bela língua indígena quer dizer pedra grande. Observe aquelas belas pedras enormes, que são mais belas que qualquer obra de arte aquática, porque foram colocadas ali pela natureza. Pesam várias toneladas. A maior parte delas está embaixo da água há milhões de anos. Até aquelas pedras nos fazem pensar. Há 10 anos atrás, um geólogo teve autorização para retirar a menor das pedras do fundo do mar e a trouxe para a superfície com um enorme guindaste. Quando ele a abriu pelo meio,
constatação era de que ela estava completamente seca no seu interior. Mesmo que tivesse estado sempre há milhões de anos embaixo da água. Desde quando a água da terra não era H2O, mas era outro tipo de água diferente desse. Aquelas pedras nos fazem pensar muito. Jesus esteve conosco aqui ontem, há 2000 anos. É uma idade pequena diante da idade do mundo. Mas para nós, que vivemos 90, 100 anos, Jesus esteve aqui há muito tempo. Jesus conseguiu entrar no nosso coração nestes 2000 anos em que nós estivemos sob a água do seu santo evangelho. Jesus entrou no teu coração. Perceba que nós não somos nesse sentido como os patos que passam por cima daquela água. Nós somos como essa pedra que estamos dentro desse oceano de Deus. Há 2000 anos está à nossa volta o santo evangelho. Há 2000 anos pregadores, dos melhores que nós já tivemos, dos mais brilhantes e dos mais indignos, como este que vos fala, pingaram sobre nós pequenas doses homeopáticas do santo evangelho. E eu te pergunto, esta água entrou no teu coração ou você ficou como aquela pedra seca? Se abrimos a tua vida como aquele geólogo fez, para identificar o interior daquela pedra, o que será identificado no teu interior? Teus pensamentos, tuas palavras e tuas atitudes foram umedecidos ou eles continuam secos? A água viva de Jesus entrou no teu coração ou não? Jesus diz que nós não conheceremos o Paráclito, é possível que não. Porque ele falará algo tão diferente do que nós acreditamos e gostamos, que nós ficaremos indignados com ele. Isto, se nós não começarmos um processo de conversão. Como é possível que pessoas que se digam religiosas possam aprovar atitudes insanas de certos líderes que falam contra a vida, que agridem as pessoas que são diferentes, que agridem as mulheres? O mundo não é um lugar bom para as mulheres. E se aparece um líder falando mal ou falando contra as mulheres, claramente ele é inspirado pelo demônio. Preste atenção. Faça uma leitura deste tempo. Se o Santo Espírito Divino estiver no nosso meio, de muitas formas nós podemos não reconhecê-lo, embora nós sempre digamos e queiramos que ele esteja conosco quando a gente precisa. Mas quando isso se encaminha para o campo ético, eu fico muito preocupado. Se você está achando que esta pregação é para te emocionar, é para te deixar pensativa, para te fazer, sei lá, dormir, relaxar, você está muito enganado, muito enganado. Passe a olhar o mundo de forma clara. O tempo está dado e nós temos um tempo para concluir a civilização do amor. O teu tempo é de 80, 90, 100 anos. O que você tem feito até agora? Respire. Jesus diz que voltarei para vós. Jesus veio há 2 milênios e não o recebemos. Se nós não mudarmos nossa atitude, não será diferente desta vez. Sempre recordo que todo processo de mudança começa com a percepção de que algo precisa mudar. Toda longa viagem começa com o primeiro passo para fora de tua casa. Talvez não seja o teu caso o que vou dizer, mas é sábio da nossa parte observar. Em uma série chamada O Jovem Papa, que é uma obra de ficção e você pode, portanto, assistir, o Papa daquela narrativa, aquela personagem, é um moço com muitas ideias e um zelo pela sagrada tradição. Em um dos episódios, aquele jovem Papa lida com uma situação muito constrangedora, curiosa, mas muito verdadeira. Naquela ficção, a narrativa apresenta a história de
um camponês de uma região distante da Itália, que começa a reunir uma multidão de pessoas para ver uma ovelha milagrosa que ele alega ter. Naquela história que você pode assistir, não fica certo se o camponês é só uma pessoa perturbada ou se é um oportunista, mas ele começa dizendo que sua ovelha vê e recebe mensagens do céu. Depois que aquele camponês inaugura uma igreja em que a ovelha é a própria pessoa sagrada, a própria santidade, uma espécie de quarta pessoa da Santíssima Trindade, as pessoas começam a seguir aquele culto alucinado. Quando o personagem do jovem Papa alerta as pessoas para não fazerem aquela blasfêmia, elas se revoltam contra ele e preferem seguir aquele novo Messias, que havia criado um evangelho novo e violento. Cuidado. Você faz algo bom pelo mundo se você entender do que eu estou falando. Eu não posso ser mais claro do que isso. E se você tem a humildade de reconhecer e de repensar a forma como a gente pensa o mundo, Deus fica muito feliz com isso. Se o Paráclito vier, o Paráclito não quererá que nós estejamos brigados uns com os outros, que nós estejamos falando mal de uma etnia diferente, que nós estejamos falando mal, por exemplo, de indígenas ou de mulheres. Ele não quererá que nós maltratemos as pessoas mais pobres que nós. O Paráclito quererá que nós sejamos pessoas completas, que saibamos reconhecer a humanidade nos outros. E principalmente o Paráclito quererá a sua igreja em unidade, com o Santo Padre que Jesus designou desde o tempo de Pedro. Não se engane que esta menção desta obra de ficção não tem relação com a nossa vida, ou até não se engane de que não existam falsos profetas pelo mundo. Existem muitos. Estão roubando os insensatos em nome de Deus neste momento. Fique firme. Leia, se informe. O Santo Evangelho não é um mergulho na emoção, no nosso emocionalismo. Ele também é um mergulho na razão. E a razão, às vezes, pode ser algo duro de ser entendido. Eu não te culpo se você chegou a isso, mas é preciso você sair desta situação. Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e manifestar-me-ei nele. Jesus selou esta verdade. Quem o ama, segue o que ele diz. Não cria um outro evangelho. Essa é a grande tentação que nós temos. Criar um outro evangelho. O evangelho do ódio, da desavença, do perdão. Não. Apenas das coisas ruins. O evangelho da desconstrução, da discórdia, do desânimo, da união? Não. Apenas de tudo que é ruim. Cuidado com os evangelhos que você segue na tua vida. É preciso esperar o Paráclito. Ele aparece e aparecerá para nós nas manhãs, tardes e noites de nossa vida. Ele aparecerá no nosso sofrimento e na nossa alegria, nos nossos descansos e nos nossos repousos, nas nossas fazendas e nas nossas cidades, nas nossas montanhas e nossas baixadas, nas nossas cabanas e pobres favelas, nas nossas escolas e nossos trabalhos, nos nossos anseios e nossos desejos, nas nossas angústias e nossas alegrias, na nossa fraqueza e nossa bondade, na nossa riqueza e nossa carência. Abre as cortinas da tua casa e se enfeita. Compra a tua melhor roupa. Vista-se da bondade interna. Se prepare. Tenha coragem. Jogue fora as capas da ignorância, da falta de leitura, da arrogância. Vista-se da gentileza, da bondade, da simpatia que você tem. Você é uma pessoa que brilha. Você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Você deve ser, neste tempo de trevas, uma luz para teus irmãos.
Você não pode ser sinal de contradição no mau sentido. Venha para dar testemunho da luz. O Paráclito está vindo a cada dia até nós. Abre as cortinas da tua casa e se enfeita. Deus quer te encontrar de uma forma completa. Respire. Subamos ao terceiro degrau da nossa Lexio Divino, o degrau da oração. Qual a oração que você gostaria de fazer a Deus neste momento? Uma oração simples que brota do teu coração. E respire mais uma vez. Quarto degrau. Subamos juntos. Contemplação. Você viajou no tempo para 200 anos atrás. Te convido a viajar no tempo para 200 anos à frente. Nesses 400 anos, muitas coisas terão mudado. As tuas tataravós estavam lá no passado. E os teus tataranetos estarão lá no futuro, no ano 2220. O que é que você terá semeado neste tempo para que o futuro seja digno dos filhos de Deus? É preciso que, para que teus descendentes consigam nascer, consigam se desenvolver num mundo melhor, convertido, você comece o teu processo de conversão. Do contrário, eles vão nascer num mundo ainda mais difícil que o nosso. Seja luz na vida das pessoas. Imagine que neste momento você está no ano 2200 e de lá você olha para este passado antigo. Naquele ano à frente, há muitas coisas maravilhosas que nós nem imaginávamos. Porém, o que é mais importante em qualquer época da humanidade é a luz interna que está no coração das pessoas. Seja bom hoje, para que as pessoas possam perceber a tua bondade no mundo 200 anos à frente. Assim nós teremos reconhecido que o Paráclito veio até a nossa vida e nós recebemos a verdade do Evangelho. Respire mais uma vez. Experimente uma sensação de alegria, de paz, de tranquilidade. O Paráclito veio, vem e virá. E você é parte disso. O Paráclito vem na tua história, como veio no dos teus antepassados e virá no dos teus descendentes. Mas você é parte importante disso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque aquele que merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos, pela proteção da Virgem Maria, sua mãe, a glória da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Abençoe-nos, Deus eterno e todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe esta Lexio Divina com alguém que você ama. Espalhe no mundo as sementes do Verbo. Esperemos juntos o Paráclito que virá sobre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.